Vamos orar primeiro, depois eu dou os recados e a gente já começa. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te dou graças, meu Deus, nessa manhã, o dia que o Senhor fez, o dia, Senhor Deus, que o Senhor preparou para nós. Obrigada, Jesus, obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua misericórdia, obrigada pelo teu favor, obrigada, Jesus, obrigada porque o Senhor é bom, obrigada, Senhor, porque a tua misericórdia dura de geração em geração. E nós somos gratos nessa manhã, Senhor Deus. Nós somos gratos, Senhor Deus, por tudo que já está pronto no reino do Espírito, por tudo que o Senhor já fez na cruz do Calvário, pelo teu sacrifício vivo, Senhor Deus, em nosso favor. Obrigada, Jesus. Obrigada. Espírito Santo, nosso ajudador, eu peço, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude mais uma vez nessa manhã. Me ajuda com as palavras, me ajude, Senhor, trazendo à minha memória tudo aquilo que o Senhor quer comunicar nessa manhã aos teus filhos, às tuas filhas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor Deus, traz, Espírito Santo, a certeza, o convencimento, a cura, a libertação, a salvação. Traz para o teu povo aquilo que já está disponível, aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. Traz, principalmente, amadurecimento, crescimento, Senhor Deus, a imagem e semelhança de Jesus, porque a tua palavra diz que o Senhor nos fez participantes da natureza de Jesus, participantes da natureza divina. Que privilégio, Senhor, que privilégio, Senhor, porque nós não fomos contados nem dignos, Senhor, mas o Senhor nos chamou, nos resgatou, nos redimiu, nos perdoou, nos lavou com teu sangue, nos deu novas vestes, colocou um anel em nosso dedo, nos deu sandálias novas, e hoje nós podemos, Senhor Deus, nos assentar à tua mesa. Obrigada, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada, Senhor. Nós repreendemos toda ação maligna nessa hora, toda mente cativa ou influenciada pelo inimigo. Nós repreendemos, resistimos no nome de Jesus, que seja paralisado no nome de Jesus, e que todo pensamento seja levado cativo ao senhorio de Jesus, que todo sofisma, que todo engano caia por terra no nome de Jesus, no nome poderoso de Jesus, o nome acima de todo nome. Aleluia, 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 aleluia. Gente, bom dia mais uma vez, na graça e na paz do Senhor Jesus. Primeiramente, se você não assistiu às lives anteriores, essa live vai ficar gravada. Nós estamos aí numa jornada, né, numa maratona aí de lives, falando da série Bendito Fruto, fazendo a exposição do livro Bendito Fruto, a capacitação divina para a última hora. E nós vamos entrar no capítulo 4. Antes disso, se você não visitou ainda, semana passada eu falei da loja, mostrei a camiseta da Holy Dress. Eu deixei na live passada, vou deixar nessa live também o link da loja. Camisetas com propósito de levar mensagens bíblicas e
parte do nosso lucro vai ser destinado para missões. Então, nesse fim de ano, quer comprar algo bem legal, que vai nas suas vestes proclamar as escrituras ou presentear alguém, vai lá na loja Holy Dress, escolhe a sua. Nós temos muitas novidades chegando, né? Muitas novidades na Holy Dress. Então, de camisetas, de t-shirts, nós vamos também oferecer bonés, canecas, até roupa de pet, né? O nosso foco é roupa para humano, mas até quem quiser roupa de pet, quem quiser mandar sua arte para congressos, cursos ou individual, você tem uma arte, tem uma ideia, eu quero uma camiseta com arte X, manda a ideia pra gente que a gente faz. Camiseta 100% algodão e sob demanda, que evita desperdício. O outro recado é: visita o nosso canal do YouTube, Mergulhando na Palavra. Os vídeos das lives eu tô subindo pro canal no YouTube. Divulga, tem outros vídeos da época do Real CV, vídeos curtos de 7 minutos, de 5 minutos. Vai lá, se inscreve e é isso. Quem tá chegando agora, quem tá chegando agora nessa live, quem tá assistindo agora e quem tá assistindo, tá me ouvindo falar agora, mas já é na live gravada, já vai ser depois, e quer adquirir o livro Bendito Fruto, nós temos em formato e-book na Amazon e eu tenho o livro físico que é comigo. Você me chama no privado, eu te envio com frete super baratinho e com um desconto também, ok? Nesse mês de novembro tá com desconto. Então vamos lá, nós já estamos no capítulo 4, nós já falamos de tanta coisa aqui, nós já falamos da semente, nós já falamos do caminho do fruto, nós já falamos do terceiro capítulo, né, que é um capítulo tão importante, preparando a terra, e dentro desses capítulos vários subtópicos. Nós falamos de tantas coisas até chegar no nosso quarto capítulo, que é Irrigados pelo Jardineiro. É um capítulo pequeno, muito pequeno. Eu acredito que a gente vai falar dele todo hoje porque ele é pequenininho. Então vamos lá. Se o som ao fundo tiver alto, vocês me falam. Se eu falar alguma coisa vocês não entenderem, me manda mensagem. Bom dia, missionária Neide. A paz do Senhor Jesus. Muito feliz de vocês estarem aqui, todos vocês. Então, irrigados pelo jardineiro. Nós vamos começar com Isaías 44, versos 3 e 4. Primeiramente aqui na Almeida, na João Ferreira de Almeida, nós vamos ver em outras versões também mais adiante. Diz assim: pois eu derramarei água para matar sua sede e regar seus campos secos. Derramarei o meu espírito sobre seus descendentes e minha bênção sobre suas futuras gerações. Eles crescerão como capim regado, como os salgueiros à beira do rio. Isaías 44, do 3 ao 4. Que promessa tremenda, que promessa maravilhosa, que saiu da boca do próprio Deus, uma mensagem do próprio Deus, aliás, usando a boca do profeta Isaías, mas uma mensagem do próprio Deus falando para o seu povo.
E olha que o Senhor, ele está falando aqui, ele está usando, nós já falamos que no Velho Testamento nós temos sombras, né? Nós não falamos isso? Se você olhar as lives passadas, você vai ver. No Velho Testamento nós temos as histórias reais que aconteceram, mas muito do que foi falado, a Bíblia fala, Paulo fala que o que foi escrito para o nosso ensino e que tudo foi cumprido na pessoa de Jesus Cristo e que ali são sombras que trariam apontavam para uma realidade que está na pessoa de Cristo Jesus, juntamente com a igreja, com a sua noiva. Nós somos uma só com Cristo Jesus. E tudo foi consumado, nós falamos disso. E aqui que interessante, em Isaías traz essa figura, porque ele fala de água, eu derramarei água, e traz já essa água como esse algo físico, ele fala de algo físico para apontar para algo espiritual. Vamos prosseguir aqui para a gente entender a mensagem. O solo do Éden era equilibrado e, apesar de não haver chovido ainda, o vapor que subia do seu interior mantinha o solo em condições perfeitas para frutificar. Em Gênesis 2, 5b e o 6 fala o seguinte: pois o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia homens para cultivar a terra, mas ali subia uma neblina da terra e regava toda a face da terra. O Senhor plantou um jardim e ainda não havia homem para cultivar. Aqui foi antes do que? Do homem ser feito. Então subia aquela neblina, não havia chovido. Por quê? Porque não havia homem para cultivar. Depois que houve o homem para cultivar, choveu. A água é uma figura da própria palavra Cristo e também do Espírito Santo. E nós vemos isso em Oséias 14:5, essa figura da água como palavra e como espírito. Oséias 14:5a fala assim: eu serei como orvalho para Israel. O próprio Deus falando. E o que é orvalho? Se não é água. Em Efésios 5:26 fala assim: para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. Aqui já a realidade espiritual, né? Nós falamos de sombras e aqui o apóstolo Paulo já aplicando como uma realidade espiritual. Essa água que nos lava, essa água que vem como a palavra nos limpando, nos limpando, nos limpando. Por isso que é muito difícil ser limpo sendo um cristão que não lê as escrituras. É muito difícil não. É impossível você ser um cristão que se limpa, que vai sendo limpo pelo Senhor, sem a ação das escrituras, sem a ação da palavra. Porque a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo que é como lavar da água. Como lavar da água pela palavra. E às vezes tem gente que fica esperando tá limpo para se expor à presença de Deus, para se expor às escrituras. É a mesma coisa que nós esperarmos estarmos limpos para tomar banho. Não, é a palavra que nos limpa. Vem como você está,
mas o Senhor, Ele vai te limpar, Ele vai te transformar, Ele vai mudar a sua natureza. Ele vai te tirar do império de trevas, de um império de trevas, e te transportar para o reino de Jesus Cristo, como diz as Escrituras, mediante a fé. Mediante a fé. Qualquer fé? Não, hoje a gente tem fé em tanta coisa. O ser humano, ele é um ser que tem fé. E tem gente com fé em muita coisa, mas aqui o caso é ter fé na pessoa de Jesus. Ter fé na pessoa certa, no Senhor Jesus. Porque a Ele foi dado um nome, acima de todo nome. E diante dele a palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então vamos avançar. Em Isaías 44, do 3 ao 4, o mesmo texto que nós lemos lá no início, só para a gente entender a mensagem do capítulo. Mas agora na tradução da King James, diz assim: porque eu derramarei copiosamente, não é pouco, é copiosamente, água sobre aquele que está sedento. Você está com sede? Se você tem sede do Senhor, Ele vai derramar copiosamente água sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua geração. Se você não tem sede do Senhor, peça hoje, Senhor, me dá sede de Ti, me dá sede da Tua palavra, me dá sede de conhecer os Teus caminhos, me dá sede de Ti, Jesus, me dá sede de ter comunhão contigo. É promessa do Senhor, Ele vai derramar copiosamente água sobre aquele que está sedento e enchentes sobre o chão seco. Lembra que nós falamos de João Batista? João Batista como um sinal pregando onde? No deserto. Era a região desértica, apesar de ter um rio ali, né? Uma região desértica onde havia o Rio Jordão, mas era uma região considerada desértica e João Batista cresceu ali como um sinal para o povo, Deus sinalizando: esse povo tem o coração duro, o coração seco, seu coração precisa de água, e Deus aqui promete derramar copiosamente e enchentes sobre a terra seca. Eu derramarei copiosamente o meu espírito sobre a tua semente. Olha que tradução maravilhosa essa da King James. Sobre a tua semente. A minha bênção sobre a tua descendência. O Senhor te chama, meu irmão, minha irmã, não para você ser alguém isolado. O Senhor chama você para você ser um luzeiro na sua casa, na sua linhagem, na sua geração. Ele quer derramar copiosamente do seu espírito sobre mim, sobre você e sobre a nossa descendência. Aleluia. E não só o seu espírito, mas a sua bênção, como ele diz, a minha bênção sobre a tua descendência. E eles brotarão como entre a erva, como salgueiros próximo a cursos de águas. Isaías 44, 3 e 4. Não é demasiado trazer o mesmo texto na Bíblia NVI, na Nova Versão Internacional. E vamos ver mais uma vez. Se você ama as Escrituras, eu tenho certeza que você ama ver as várias formas
que é traduzida para um melhor entendimento. Diz assim na NVI, Isaías 44, do 3 ao 4. Pois eu derramarei água para matar a sua sede e regar os seus campos secos. Derramarei do meu espírito sobre os seus descendentes e a minha bênção sobre as futuras gerações. Eles crescerão como capim regado, como salgueiros à beira do rio. Aleluia. Aleluia. Você crê nessa promessa? O apóstolo Paulo diz que em Cristo, nós temos o sim e o amém para toda promessa que sai aqui das Escrituras. Nós temos nele o sim e o amém. Ele é o cumprimento. Ele é o cumprimento das promessas que estão nas Escrituras. Jesus de Nazaré, 100% homem, 100% Deus, o nosso Cordeiro, aquele que João Batista olhou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado no mundo, num sacrifício que foi eterno, que é eterno, um sacrifício que está diante do mundo, que salvou, que salva, que salvará até o dia da vinda de Cristo Jesus. As formas de irrigação do solo são variadas e não é nossa pretensão explicar cada uma delas, mas as chuvas são a irrigação natural que vem do alto e não está sob o controle humano. Os sumérios, povo da Mesopotâmia, foi o primeiro a fazer canais para irrigação das plantações, desviando água dos rios Tigre e Eufrates. Quando nós lemos a palavra de Deus, é como se fizéssemos canais de irrigação para o nosso coração. Então nós estamos fazendo quando nós abrimos as Escrituras e lemos as Escrituras, nós já vimos que a Escritura é a água que nos lava, que nos regenera. Paulo fala isso. É como se nós estivéssemos fazendo como aqueles primeiros povos do rio Tigre, que estavam ali em torno dos rios Tigre e Eufrates, os sumérios, aquelas primeiras civilizações. É como se nós fizéssemos canais de irrigação para o nosso coração, trazendo aquela água para o nosso coração, para a nossa terra. Eles faziam canais de irrigação para que a sua terra, para utilizar aquela água da melhor maneira possível, inclusive para a plantação. Então é a mesma coisa que nós fazemos. Isso pessoalmente. E as chuvas, elas são algo tão incrível, tão milagroso, que aqui eu tenho um pequeno jardim de inverno. Comecei alguma coisa, mas ainda tem muito o que fazer, o que estudar, o que plantar. Mas é incrível como eu olhei as instruções de cada planta que eu coloquei aqui, que são poucas, mas de cada uma, a forma de irrigar cada uma, de aguar quantas vezes na semana, qual a planta que se dava bem com muita água, que não se dava, a questão do adubo, enfim. E a gente vai fazendo isso. Eu peço para Ruth fazer, para Ruth ir lá aguar as plantas. O meu esposo faz isso, Jefferson. Mas as plantas, mesmo assim, estavam murchando, estavam secando, estavam feias. Porque estava um período de muito calor, muito quente, muito sol e muita fumaça, muita fuligem. E as plantas muito feias. Gente, foi começar o período chuvoso. Meu esposo até comentou. Ele disse, olha, chuva, não tem como não ver como a chuva é divina, como a chuva é algo mandado por Deus. Porque foi chover
tudo ficou verdinho. Olha que a gente estava aguando. Só que essa água que a gente tira da torneira é uma água que já vem com muitos produtos químicos. E as chuvas, apesar de aquelas primeiras chuvas virem tirando toda aquela poluição, mas a chuva realmente, ela rega a terra, ela limpa, ela traz o frescor, ela faz com que a relva, a planta, ela fique verde, ela tenha vigor, e aquela árvore que dá frutos frutifique. As chuvas fazem isso. As chuvas são a forma natural que o Senhor criou para irrigar a terra. E a forma que o Senhor criou para irrigar o meu e o seu coração é através da palavra, é através do Espírito. Nós falamos que a água é uma figura da palavra e do Espírito, o próprio Deus, nos textos que nós falamos. Ele fala da palavra como orvalho, do lavar regenerador da palavra nos limpando. E ele próprio diz: eu vou lavar vocês, eu vou mandar copiosamente água para quem tem sede, eu vou mandar do meu Espírito. Então, o que eu quero que você entenda com esse capítulo? Que tem formas de irrigação espiritual para mim, para a sua vida, através da palavra, que tem ação do Espírito e através do Espírito de Deus sobre nós. Aleluia. Vamos avançar. Mas as chuvas são quando as janelas, nós falamos dos canais, né? Daquele povo, fizemos ali uma comparação dos canais dos sumérios lá que fizeram canais dos rios Tigre e Eufrates. Mas as chuvas são quando as janelas do céu são abertas para o derramar do Espírito Santo sobre o indivíduo ou igreja. Pedro, na festa de Pentecostes, depois de ouvir a acusação de que eles e seus irmãos, cerca de 120 pessoas, estavam embriagados, ele afirmou ser o cumprimento da profecia de Joel. Diz assim em Atos 2:17, na parte A: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Em Joel 2:28 diz: e acontecerá que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens verão visões. Agora eu te pergunto, o cumprimento dessa profecia foi somente em Atos? Os últimos dias foram somente no momento em que a igreja primitiva estava reunida? Os últimos dias sobre toda a carne. Toda a carne estava reunida somente naquele momento em que a igreja primitiva estava reunida? Não. O Senhor continua derramando. Inclusive em Joel nós vamos ver, ele fala em chuvas temporã e serôdia, primeiras e últimas chuvas. O Senhor
derramou, derrama e derramará do seu espírito sobre a igreja, sobre toda a carne. Há aqueles que interpretam que toda a carne é sobre todos. E há aqueles que entendem que toda carne é tipo de carne. O Senhor, porque havia no Velho Testamento uma divisão entre carne pura e impura. Ou seja, lembra quando Pedro é chamado para ir até a casa de Cornélio? Cornélio era considerado impuro, era considerado um gentil, mesmo sendo um gentil piedoso, ao qual um anjo apareceu para ele e o próprio anjo disse que as esmolas e as orações dele tinham subido como memorial diante de Deus. E ali Pedro ainda falava, o livro de Atos diz que o Espírito caiu sobre todos eles. Sobre Cornélio, uma carne considerada impura, porque lembra, nós estamos falando que o que estava no Velho Testamento é sombra de uma realidade espiritual. Manhã está dizendo, não, a palavra é atual, a palavra é para mim e para você, é um testamento. Filhos e filhas do Senhor estão lendo um testamento hoje. Filhos e filhas do Senhor vão adentrar na família do Senhor ainda futuramente, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e acontecerá. E note que a promessa de Joel, ele está falando num contexto familiar. Familiar. Deus pensa família. Deus chamou um povo para ser sua família. Ele está falando de filhos e filhas, os vossos velhos, os vossos jovens, até os servos. Ele fala naquele contexto o que significa, e espiritualmente serão libertos pelo Espírito, porque a palavra de Deus também diz em Isaías que a unção que vem pelo Espírito, ela despedaça o jugo de escravidão. Ela despedaça o jugo. Despedaça o jugo. Deus está levantando famílias sacerdotais. Famílias sacerdotais. Famílias sacerdotais nessa última hora. Se você ainda não leu, eu quero te indicar aqui uma leitura. Se você ainda não leu o livro Somos Todos Sacerdotes, eu te indico. Você encontra pela loja do Jesus Cop, é só procurar na internet. Somos Todos Sacerdotes. É uma excelente leitura, vai abrir o seu entendimento e traz todo o panorama do sacerdotal. Que hoje nós estamos no quê? No sacerdócio universal inaugurado por Jesus Cristo, o sacerdócio segundo o sacerdócio de Melquisedeque. Nós não estamos mais num sacerdócio levítico. Aquele sacerdócio feito, que Deus separou uma tribo só, separou ali um povo, daquele povo separou uma tribo, que era a tribo de Levi. Mas se você for ler, o intuito de Deus era que todo o povo fosse sacerdote. Depois ele escolheu a tribo de Levi, ali através do sacerdote Arão. Mas aquele tipo de sacerdócio, ele foi findado na pessoa de Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote, segundo não a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. E através dele inaugurou o sacerdócio universal.
Então vamos prosseguir. Essa experiência, a experiência de Atos, né, o cumprimento aqui, o início do cumprimento da profecia de Joel ali em Atos, essa experiência marcaria o início da grande comissão da igreja e a aceleração de processos espirituais, tanto no que diz respeito aos dons, quanto ao fruto do Espírito na vida daqueles galileus. E isso para um objetivo: testemunhar de Cristo. Atos 1:8. Meu querido, o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre nós, ele lava as nossas vidas, ele enche os nossos corações, ele nos unge. Para quê? Com um objetivo. Sermos testemunhas fiéis, idôneas de Jesus de Nazaré. Nós estarmos totalmente equipados no Espírito de Deus para testemunhar. E olha só, a palavra testemunha, essa passagem que fala para serem minhas testemunhas, né? Jesus fala que fiquem em Jerusalém, de lá vocês receberão poder e serão minhas testemunhas, né? Até os confins da terra. Vocês serão as minhas testemunhas. Essa palavra no grego, a raiz dela é a mesma de Marte. Então nós estamos aqui, não é para ter muitos, para conquistar seguidores, para ter visibilidade, para ter sucesso. Não, nós estamos aqui para sermos capacitados pelo Espírito para essa última hora, a sermos como Jesus, a frutificar, a operar nos dons também como Jesus, mas principalmente a crescermos na nossa identidade, a crescermos no nosso caráter, a frutificar no nosso caráter. Porque operar nos dons, eu já falei aqui, podemos operar nos dons e no último dia ouvirmos de Jesus: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Como muitos vão dizer no último dia: tantas coisas eu fiz em teu nome. E fizeram mesmo. Jesus não fala que eles não fizeram. Mas Jesus diz: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então o Espírito Santo de Deus, ele nos equipa e ele age no nosso interior. Nós precisamos do Espírito Santo em tudo. Jesus disse: eu vou, é preciso eu ir. Ele falou para os seus discípulos, porque se eu não for, eu não poderia enviar o outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que vos guiará toda a verdade. Tem muitas coisas que eu quero falar para vocês, disse Jesus, que é difícil de vocês entenderem, mas quando o Espírito Santo vier, quando ele estiver com vocês, ele vos ensinará todas as coisas. Camila, mas esse derramar do Espírito Santo, eu não acredito nele. O derramar do Espírito Santo é o selo do Espírito Santo. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu sou selado com o Espírito Santo e está tudo bem. Bom, de acordo com as Escrituras, isso não é verdadeiro. Por quê? Se você for pegar o Evangelho de João, se eu não me engano, no capítulo 21, posso estar enganada quanto ao capítulo, mas Jesus aparece ressurreto no meio deles. E ali Jesus sopra do seu Espírito sobre eles. Jesus sopra do seu Espírito sobre eles.
E a Bíblia fala que eles ficam cheios do Espírito. Isso Jesus ressurreto. Mas mesmo assim, depois Jesus diz para eles permanecerem em Jerusalém, de onde eles vão receber poder do alto para serem testemunhas em Jerusalém e Samaria, até os confins da terra. João Batista chega e diz: olha, eu batizo com água. Olha João Batista explicando mais uma vez aquilo que nós explicamos sobre tipologia e aplicação, sobre sombra e a manifestação na realidade que há em Cristo. Ele diz: olha, eu batizo com água para arrependimento de pecados, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse traz na sua mão direita a pá, ele limpa a eira, ele nos batiza, ele nos limpa, ele mandou as primeiras chuvas, ele manda as chuvas e ele mandará as últimas chuvas, como diz as Escrituras. Vamos prosseguir. Aleluia, aleluia. As chuvas regam o solo e são de extrema importância para o processo do cultivo, determinando assim a colheita. Joel fala de chuva temporã, as primeiras chuvas, e serôdia, as últimas chuvas, as quais têm funções específicas na agricultura palestina. A chuva temporã, que cai no outono, especialmente no final de outubro, para o terreno, prepara o terreno para ser lavrado e semeado. Então essas são as primeiras chuvas. Ela prepara o terreno para ser lavrado e semeado. É a ação do Espírito ali com o evangelismo, preparando o terreno para o evangelismo, nos novos nascidos. E ela também, a chuva temporã, é responsável por irrigar campos recém-semeados, os novos convertidos. Já a chuva serôdia, que cai na primavera, principalmente entre março e maio, ela é fundamental para fazer com que o grão cresça e produza uma boa colheita. Então a chuva serôdia, nós esperamos ardentemente a chuva serôdia para amadurecimento do povo do Senhor. Ela faz que o grão cresça e produza uma boa colheita, ou seja, cresça e seja frutífero. E que a colheita seja abundante. E você pode ter referência sobre isso que eu estou falando em Oséias 6:3, em Zacarias 10:1. Enfim, se na ausência da chuva temporã o solo fica muito prejudicado, sem a chuva serôdia, todo o cultivo fica seriamente ameaçado. Além disso, na região da Palestina, a chuva serôdia e a chuva temporã são tão importantes porque entre elas há um verão quente e muito seco. Há um verão quente e muito seco. Então, do momento em que nós somos regados pelo Espírito, quando nós recebemos o Senhor Jesus, até o momento de chuva serôdia, que não necessariamente é um único evento espiritual na nossa vida,
não estou dizendo isso, mas passamos por quê? Por momentos desérticos, momentos quentes, momentos de caminhada que são necessários para o nosso crescimento. Assim como João Batista foi lá. Cresceu onde? No deserto. Cresceu no deserto. E ele dizia: eu batizo com água, mas virá aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem aí está passando por esse momento? Quem aí está passando por esse momento aí intermediário de sequidão, de um verão intenso? Vamos avançar. Curiosamente, ali naquele momento no cenáculo do derramar do Espírito, né? Curiosamente, línguas de fogo foram vistas sobre as cabeças deles, o que nos faz entender que a água de Deus é fogo do Espírito que cobriu aqueles homens e mulheres no poder do Pai. O cumprimento do derramar das chuvas de Deus não cessou depois daqueles dias no cenáculo. Ali foram as primeiras chuvas temporã. Esperamos as últimas chuvas, a chuva serôdia, que vem para fortalecer e amadurecer o povo de Deus depois de um verão quente e muito seco. Depois de um verão quente e muito seco. Queridos, eu sei que tem muita gente falando que em sucesso, que nós vamos viver os melhores tempos das nossas vidas e aí, enfim, e essas mensagens são maravilhosas de serem ouvidas. Mas o Senhor está nos chamando para um amadurecimento, para estarmos totalmente enraizados neles. Por quê? Eu já falei em outras vezes. A carta aos Hebreus diz que tudo que é abalável vai ser abalado. Tudo que é abalável vai ser abalado. Semana passada, no feriado, eu tive um sonho muito perturbador. Sonho não é doutrina, mas eu tive um sonho muito perturbador, onde o mundo ele estava em densas trevas, trevas mesmo, não existia energia. E eu sei que ali também apontava para algo espiritual e algo que fala nas escrituras. Isaías 60, se eu não me engano, fala: levanta e resplandece, porque eis que as trevas cobrem toda a terra, toda a terra. E eu conseguia ver no sonho forças espirituais, sombras enormes, né? Porque estava tudo escuro, mas quando você está na escuridão, quando falta energia, né? Que você fica ali um bom tempo na escuridão, seu olho dilata e você começa a discernir e perceber o que está perto de você. E assim aconteceu. E eu vi aquelas forças, eu estava no meio da rua indo para o lugar de culto com meu esposo, estava andando e eu via aquelas forças espirituais, aquelas sombras enormes, pegando as pessoas e jogando numa fenda no chão, tipo uma cratera, e jogava, e os gritos eram horríveis, e eles estavam procurando, caçando pessoas, e eles jogavam naquele buraco. Eles não conseguiam ver a mim e meu esposo, não tocavam em nós, nós íamos para a igreja, enfim.
mas até Jesus voltar, nós passaremos sim por momentos dificílimos. E nós temos que estar escondidos no Senhor, escondidos na palavra, escondidos no que diz as Escrituras, fortalecidos, como diz Efésios, capítulo 6, fortalecidos no poder do Senhor, fortalecidos nele. Nós necessitamos do Senhor Jesus, necessitamos do Espírito Santo, nosso ajudador, necessitamos das Escrituras. Nos firmar, a Bíblia diz que quem ouve as palavras de Jesus e as pratica é como um homem prudente. É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Virão os ventos. A casa, ela não ficou imune aos ventos. Ela não ficou imune aos ventos que deram contra aquela casa com ímpeto, ou seja, com força. Não, foi estremecido. Houve confronto. Houve forças contrárias. Mas a casa firmada na rocha, ela não cai. E firmada na rocha não é ter um pensamento positivo, não é crer em vãs filosofias, é crer na palavra. É crer na palavra. Vamos prosseguir. No Salmo 126, o salmista diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Tradução da Bíblia Strong, Salmo 126. Aleluia, aleluia. O Neguebe é uma região desértica ao sul da Palestina, onde a terra é árida e improdutiva, mas quando as chuvas serôdias, que são as últimas chuvas, elas caem, certa época na região, as partes altas transformam-se em armazenadoras de águas das chuvas, formando as torrentes do Neguebe. Estas transbordam e inundam de forma impetuosa, formando um rio no meio do deserto e vivificando a vegetação. Como acontece no Neguebe, os salmos cantam a restauração de Israel, trazendo vida aos que voltaram do cativeiro. Assim, ansiamos pelas chuvas do Espírito Santo sobre a igreja do Senhor, chuvas que restauram a nossa sorte, que amadureçam a semente do Pai na terra, nos preparando para a volta do Senhor Jesus. Chuvas que inundem o Brasil e o mundo do Espírito da paternidade de Deus, que clama Abba Pai, para em nossas mãos haverem abundantes feixes. Você anseia pelas chuvas do Senhor, pelas chuvas do Espírito, para que depois
de um momento muito seco, o Senhor venha nos reverdecer, trazer à nossa memória o que nos dá esperança, nos capacitar a sermos testemunhas fiéis. Aleluia! Chuvas de paternidade. Chuvas de paternidade. Queridos, o que acontece hoje na igreja brasileira, eu estou falando de uma forma geral, né? O que nós vemos na igreja brasileira é por causa de orfandade. Orfandade. A paternidade de Deus é falada, mas não é vivida, não é entendida, não é internalizada no nosso espírito. E nós precisamos da paternidade real de Deus. Da paternidade real de Deus. Nós vamos falar mais profundamente disso mais adiante. Mas nós esperamos das chuvas. Eu espero da chuva serôdia. Você espera das chuvas do Espírito. Eu espero sobre o Brasil, sobre o meu estado, Piauí, sobre todos os estados do Brasil, sobre os meus familiares, sobre a minha casa, sobre a minha descendência, sobre o meu casamento, sobre a igreja do Senhor, sobre os meus irmãos, sobre todos. Sobre todos. E isso é motivo de nós intercedermos e orarmos. Orarmos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Orar pelas chuvas do Senhor. Eu quero e clamo por ela, Silvia disse, Fafá disse amém. Aleluia. Mainha, nós temos que clamar pelas chuvas do Senhor. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar. Nós terminamos esse capítulo. A nossa próxima live, nós já vamos avançar para o capítulo 5. E nós estamos avançando na mensagem. Não pare no meio da jornada. Vamos juntos continuar até a gente completar essa mensagem. Nós estamos ainda em coisas básicas, mas nós vamos aprofundar. Eu costumo dizer que o Bendito Fruto é como se fosse uma mensagem metalinguística, né? Porque ele fala de amadurecimento e ele vai amadurecendo na mensagem, ele vai aprofundando. Então vamos juntos, vamos orar. Aleluia, gente. E aí, todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida? Me fala aí, antes da gente orar. Tá todo mundo sabido? Amém, amém. A missionária Erlane falou. Missionária Erlane, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar, gente? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, nessa manhã. Nós clamamos o sangue de Jesus sobre nós. E em teu nome, Senhor, nós estamos aqui em teu nome, Senhor. O nome acima de todo nome. O nome a quem foi dado toda a autoridade. E nós nos apoiamos, Senhor, em quem tu és. Nós nos apoiamos na tua perfeição, Senhor. Nós nos apoiamos naquilo que já está pronto e preparado, naquilo que o Senhor já fez na cruz do Calvário, na herança que o Senhor já disponibilizou para os teus filhos. Nós nos apoiamos em ti, Senhor Deus, porque em ti, como diz Paulo, há todos os tesouros escondidos.
aleluia, nós nos apoiamos em Ti. E nós queremos dizer, Senhor Deus, como aquele louvor do Judson, Senhor, aquele louvor antigo do Judson, que nós estamos aqui como terra seca, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, como terra seca e nós precisamos das Tuas águas. Nós precisamos das Tuas chuvas. Senhor, nós precisamos, Senhor Deus. Nós Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados e pelas nossas falhas, meu Deus. Nós Te pedimos que o Senhor venha nos limpar, nos lavar, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós. A Tua palavra diz, Senhor, em Mateus, que peçam e receberão, e o Senhor está falando do Teu Espírito. Nós já fomos selados com Teu Espírito. A Tua palavra diz que todo aquele que crê no Evangelho, Senhor Deus, na mensagem do Evangelho, é selado pela graça, mediante a fé, selado pelo Teu Espírito. Mas nós clamamos pelo revestimento, Senhor Deus. O revestimento, as chuvas que nos capacitam a ser uma testemunha fiel, Senhor. A uma testemunha fiel a ponto de, como as Tuas testemunhas dos Teus discípulos, a ponto de darmos as nossas vidas por Ti, Senhor. Ó Senhor, nos capacita, derrama e multiplica da Tua graça sobre nós. Nos reveste com Teu Espírito Santo, despedaçando o jugo, Senhor Deus. Despedaçando todo o jugo, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Nós clamamos, Senhor Deus, por águas que banhem, Senhor Deus, o mundo. Nós clamamos por chuvas serôdias, Senhor Deus, que banhem o Brasil. Nós clamamos, Senhor Deus, por chuvas serôdias, Senhor Deus, que toquem, Senhor Deus, a política, que toquem os governantes da terra, que toquem as igrejas, que toquem, Senhor Deus, o que é pregado nos púlpitos, que toquem as nossas famílias, levantando famílias sacerdotais, Senhor, segundo o sacerdócio universal de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós clamamos por chuva serôdia nas nossas vidas, nas nossas casas. Vai clamando, vai pedindo a chuva serôdia sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre a tua descendência. Senhor, porque o Senhor prometeu, a tua palavra diz aqui, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor derramaria, a tua palavra diz. E eu vou ler mais uma vez a tua promessa. Em Isaías 43, do 3 ao 4, diz: porque eu derramarei copiosamente água sobre aquele que está sedento, e enchente sobre o chão seco. E eu derramarei copiosamente o meu espírito sobre a tua semente, a minha bênção sobre a tua descendência, e eles brotarão como entre a erva, como salgueiros próximos ao curso das águas. Sim, Senhor, nós pedimos, Senhor, derrama as tuas águas sobre nós, derrama as tuas águas sobre a nossa semente. Senhor, nos coloca como a erva crescendo verdejante, nos coloca a nossa descendência como salgueiros sobre os ribeiros de águas, como diz Salmos 1, Senhor Deus, nos faz árvores plantados em ribeiros de água, Senhor Deus, que dá o seu fruto no tempo certo, Senhor, em nome de Jesus, sobre a nossa semente, sobre a nossa descendência. Senhor, nós chamamos à existência aquilo que não existe, Senhor, pela fé, porque nós cremos no que está escrito, que tantas quantas são as tuas promessas, nós temos em Cristo o sim e o amém. Tantas quantas são as tuas promessas, nós temos em ti o sim e o amém
para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Compartilhe essa live, compartilhe essa live. Não fique com conhecimento só para você. A palavra do Senhor diz que aquele que está sendo instruído, compartilhe a palavra para que outros sejam instruídos, para que outros sejam edificados. Compartilhe essa live. Visite o nosso canal no YouTube, Mergulhando na Palavra. Eu vou deixar o link. Visite a nossa loja Holy Dress. Seja um semeador também para missões. Aleluia. Seja um divulgador, um proclamador da palavra de Deus também através de camisetas. Escolha lá a sua. Se você quiser o livro Bendito Fruto, me peça no privado. Está com um desconto especial. Ou peça o e-book pela Amazon. Próxima terça, às 5 da manhã, nós estamos aqui. Se você entrou agora, volta. As lives estão todas gravadas. Quanta coisa nós já falamos. E eu tenho certeza que a sua vida tem sido edificada e abençoada nesse ensino, porque o Senhor me abençoou muito com esse ensino. Em nome de Jesus. Lena, minha querida, a paz do Senhor. Saudade de você. Jesus abençoe cada um que entrou. A irmã Lidiane também entrou. Amados, Deus abençoe cada um de vocês. Não vai dar para eu falar o nome de cada um. Mainha, um beijo. Até próxima terça. Coloque o seu despertador. Ou programe o seu galo para cantar às 5 da manhã. Um pouquinho antes, hein? Porque eu já entro às 5 e a gente logo começa. Tá bom? Até lá.